que o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, Senhor. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti a minha alma se fartará, só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Olá, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui, gente, é um vídeo gravado, tá? Eu acordei bem cedo, porque hoje eu tenho, né, reunião na associação, então eu ia com certeza chegar atrasado e eu não queria deixar vocês sem alguma coisa, tá bom? Então o que que eu estou fazendo? Acordei cedinho, né? Vocês estão percebendo a minha cara um pouco inchada aí, é porque acordei cedinho, estudei e tal, e preparei alguma coisa aqui simples, bem objetiva, para despertar, né, a fé de vocês, ajudar vocês aí no crescimento espiritual de vocês, tá bom? Então, assim, eu não vou ler comentários porque não tem como. Se você quiser adiantar o vídeo ou acelerar o vídeo, você pode fazer isso porque é uma mensagem gravada, tá bom?
Muitos aí talvez vão entrar depois e não vão saber e vão colocar comentários aí, tá bom? Então, eu já estou me explicando porque eu não vou conseguir ler os comentários. Então, não pense que eu estou desconsiderando vocês ou algo parecido, tá bom? Bom, gente, eu queria aproveitar esse momento, fazer os meus agradecimentos, né? Vocês vão fazer o de vocês aí, pode colocar aí nos comentários. Mas eu queria agradecer a Deus pelo cuidado, por tudo que Deus tem nos proporcionado para minha família, né, para o ministério. Tem muitas coisas que eu tenho passado aí, tentado, de alguma forma, viver o ministério nessa pandemia, né? Tenho encontrado muitas dificuldades e não vejo a hora de chegar essa vacina e poder liberar para a gente poder sair, fazer nossos eventos. Eu tenho um plano de plantação de igreja em 2 locais aí em Caieiras, que seria no Jardim Esperança e no bairro do Nova Caieiras. Então, orem por esses projetos, gente. A gente não começou ainda por causa dessa questão de distanciamento, aquela coisa toda, tal. Então, assim, se você tem interesse, né, de querer me ajudar nesse projeto de plantação de igreja, então me procure no particular, tá bom? Vai ser algo, assim, bem envolvente, né, e vai precisar muito, assim, da sua disposição, porque nós vamos tentar fazer algo bem diferente daquilo que a gente tem conhece sobre evangelismo, né? Nós vamos criar uma igreja sem ter igreja. Então, eu digo, vai ter igreja, corpo, e a estrutura vai vir bem depois, tá bom? Mas, assim, quem tiver interesse, me procure no particular, tá bom? Muito bem. Quero fazer uma oração para a gente começar. Hoje, a minha reflexão aqui que eu trago para vocês são coisas que eu tenho pensado, refletido sobre o jovem rico, né? Coisas assim, importantes que talvez você não considerou, que hoje nós vamos considerar aqui, tá bom? Vamos fazer uma oração? Então, peço para você, se possível, feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos por esse momento, pedimos a tua bênção para o estudo da palavra, mas também queremos agradecer ao Senhor por tudo que tem feito de bom, tudo que tem, do jeito que tem conduzido a nossa vida, apesar de algumas dificuldades, nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Pedimos a tua bênção para cada um que está assistindo, que as famílias sejam abençoadas por ti, sejam protegidas, que haja harmonia em nosso lar, que o Senhor desperte em nós um coração missionário, voluntariado, enfim, Pai, que possamos ser luz para a nossa comunidade, para a nossa família, onde quer que nós estejamos. Abençoe, portanto, então, o nosso estudo agora e nos ajude a refletir e também colocar em prática aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui e nós vamos ler o texto, né, emblemático nos 3 evangelhos do livro do Jovem Rico, ok? Então, já vou colocar aqui para vocês. Tá aqui, beleza. Deixa eu jogar isso aqui para lá. Aqui, minha canetinha. Muito bem. O que não te contaram sobre o jovem rico? Como eu falei, eu quero trazer alguma coisa nova aqui, né? Talvez você já tenha anos de igreja, já ouviu tantas vezes pregações, leu, né? Então, assim, eu vou trazer algumas percepções do que eu tive ao longo aí dos meus estudos sobre o jovem rico. Não é um estudo profundo, tá? Quero voltar a falar desse tema em outro momento, tentando trazer um outro prisma, né? Isso que é bonito, né? A palavra de Deus se renova a cada manhã. Falando em palavra de Deus, se renova a cada manhã, nós estamos tendo a nossa escola de pregadores. Então, se você não assistiu às aulas, gente, cada aula eu trago algo para acrescentar. Então, assim, se você perdeu a primeira e aí desistiu, não assistiu mais, gente, não tem importância. Cada aula é um assunto diferente que pode contribuir para você, tá bom? Então entra aí, já está no canal Distrito de Caieiras, vai na playlist, tem lá Escola de Pregadores e também Escola de Missões. E sábado agora, se tudo der certo, estaremos aí com o pastor Jair, tá? Ele vai estar com a gente na Escola de Missões, 5 horas da tarde, tá bom? Dado o recadinho, vamos lá então.
Eu não vou falar muito alto aqui, porque as meninas estão dormindo, mas se de repente alguém invadiu o escritório aqui, vocês sabem que é a Manu, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, nós vamos ler os 3 textos, tá bom? Gosto de ler a Bíblia aí nesses momentos de pregação para que vocês fiquem bem antenados com o texto. Então, eu coloquei aqui mais ou menos na ordem, né? Marcos, Mateus e Lucas, mais ou menos a ordem que foi escrita, tá certo? Então, vamos lá. Vou ler aqui em Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao verso 22, tá bom? Na versão revista e atualizada diz o seguinte: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe, teu pai e tua mãe. E então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Qual a intenção de eu ler os três textos aí, né? É para você ver as diferenças e aquilo que tem de igual nos textos, tá bom? Isso é importante quando você vai fazer um estudo, tá bom? Então vamos ler agora em Mateus. Mateus diz assim, lá no capítulo 19, do verso 16 ao 22. Lemos assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E lhes perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vocês já começaram a observar aí as diferenças que aparecem no texto aí? Tá? Então, fique ligado nisso aí. Vamos para o último texto agora, que está em Lucas. Lucas 18. Diz assim, ó: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Tá? Eu coloquei até um verso a mais aqui, era só até o 23. Mas tudo bem. Desconsidera essa parte aqui, que em outro momento nós vamos falar sobre isso, tá bom? Bom, então vamos aí, algumas perguntas para considerar, né? Para considerar. Deixa eu voltar minha telinha aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta que talvez você já fez, talvez você já teve resposta sobre isso, talvez você nunca fez essa pergunta, né? Mas vamos lá. Primeira perguntinha: por que chamamos de jovem rico se o texto, esqueci de colocar aqui, se o texto não fala que é um jovem rico? Já percebeu isso? Todo mundo fala de jovem rico, mas nós lemos os 3 textos que aparecem na Bíblia aí, e eu já olhei em várias versões, e não encontramos um jovem rico chegou, né, e correu até Jesus, se ajoelhou, aquela coisa toda, não tem. Então veja, por que jovem rico? Eu tentei buscar essa resposta, né, que é difícil de encontrar, mas a resposta que eu encontrei é, primeiro, porque é uma tradição
que já é antiga, né? De alguns pais da igreja, né? Os primeiros cristãos ali, depois dos apóstolos, os pais, né? Os pais da igreja, dizem que era um jovem. E também alguns dizem que o fato dele falar assim, desde a minha juventude, há uma possibilidade da gramática em dizer assim, que em toda a minha juventude continuo a guardar, entende? Então, assim, durante a minha juventude, hoje, como jovem, estou guardando isso. Então, há uma possibilidade gramatical, né? Mas, enfim, há uma tradição que se chamar de velho, de jovem, não interfere muito na mensagem, tá bom? Mas é só uma curiosidade para você considerar. O texto não fala de jovem rico, tá? E isso fica de exemplo para nós, né? Muitas vezes a gente pega coisas que já se falam, né? Mas quando a gente olha na Bíblia, não existe. Por exemplo, diz que Paulo, quando saiu de Jerusalém para Damasco, né? E ele saiu, pegou cartas para perseguir os cristãos, e aí Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo, né? Mas quando você olha no texto, não diz que ele caiu do cavalo, não tem cavalo na história, né? Mas a gente já deduz que tinha um cavalo, né? Provavelmente ele estava de camelo, né? Ou também a pé, por que não? E ele caiu, né? Tá em pé, caiu, né? Muito bem. São coisas que a gente insere no texto que não tem no texto. Então, só por curiosidade. Outra perguntinha aí para a gente questionar, né? Vamos lá. Porque Jesus disse que bom é somente Deus. Nos 3 textos aparece isso, né? Só num texto que o homem não chama Jesus de bom, e Jesus já infere na resposta, dizendo o seguinte, por que me chama de bom? Bom somente é Deus, né? E aqui é interessante, gente, ó, aqui existe uma retórica de Jesus, porque o rapaz, né, ele vem, alguns textos ali, se eu não me engano, um dos evangelhos diz que ele saiu correndo e se ajoelhou e disse, bom mestre, né? O fato dele fazer isso era humilhante para um judeu se ajoelhar diante de um homem, ok? Então era uma reverência, assim, para um rei, para alguém de altíssima autoridade. E chamar Jesus de bom está, de alguma forma, confirmando a posição de Jesus em detrimento dele, e em detrimento também das pessoas que estavam ao redor, né? Então, quando Jesus diz assim, mas por que me chama de bom, se somente Deus é bom? Em outras palavras, Jesus estava dizendo ao público, né, que aquele jovem reconhecia em Jesus uma divindade. Estão entendendo? Então, o fato do jovem chamar ele de bom mestre, e Jesus também chamar atenção por essa fala do jovem, estava dizendo para o público, né, que Jesus, ele era bom. E Jesus diz, bom somente é Deus. Ou seja, o rapaz acreditava numa possível, ou quem sabe, numa divindade de Jesus. Entende? E Jesus enaltece isso. Isso é interessante, tá bom? Isso é importante, porque o rapaz se submete à autoridade de Jesus, a ponto de chamar ele de bom. E Jesus fala, não existe ninguém de bom, somente Deus é bom. E nós sabemos que Jesus é Deus, ok? Muito importante essa questão aí. Outro ponto importante dessa história. Uma pergunta importante para se fazer, aliás. Por que Jesus não pediu para ele guardar toda a lei, mas só alguns mandamentos? Ou melhor, por que Jesus não pediu para o jovem aceitá-lo como Salvador? Nós não somos salvos pela fé? Não é isso que Jesus veio para cumprir, né? Que a salvação é através da morte, o sacrifício de Jesus. Então, por que Jesus falou assim, vai lá e guarda os mandamentos? Aqui tem um ponto muito importante para a gente analisar, né? Quando o rapaz chega e pergunta o que fazer para ser salvo e tal, ele fala assim, mas você sabe os mandamentos, né? Vai lá, então, e guarda os mandamentos. E Jesus agora, ele enumera, ele começa a classificar, ele começa a dizer quais são os mandamentos. E repare o seguinte, na tradição judaica diz que Moisés recebeu 2 tábuas, né, de pedra. Uma tábua estava referente a 4 mandamentos, que é adoração a Deus, e a outra a 6 mandamentos, que é amor ao próximo, amor a Deus e amor ao próximo, né? Isso é uma tradição, tá? Existe um texto, agora eu não lembro o texto, né? De Deuteronômio,
Mas deixa essa curiosidade para outro momento sobre as tábuas da lei, tá bom? Não vou envolver aqui para não misturar o assunto. Mas muito bem. Jesus pede para que ele guarde os mandamentos de qual pedra, de qual tábua? Da amor, né? A tábua que fala sobre os 6 mandamentos. Amor ao próximo, né? Até um texto diz aí que devemos amar o próximo, né? E ele não pede para o jovem guardar leis da primeira tábua, que é amor a Deus. E vocês acham que isso foi inconsciente, né? Ou tinha ali um Jesuscidência, né? Jesus tinha um objetivo, era fazer com que o jovem refletisse, né? E o jovem refletiu. Ele disse: mas Senhor, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. E aí Jesus então fala para ele: então você está faltando uma coisa, né? Você tem que ir lá vender, dar os seus bens ao pobre. Por quê? Porque ele guardava todos os 6 mandamentos da segunda pedra, tábua, que referia a amor ao próximo. Porém, faltava a primeira. Ou seja, na primeira você vê que a gente não pode ter outros deuses, adorar outros deuses, né? Não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado e tal. Então veja que é uma prioridade de Deus na sua vida. Os mandamentos começam com isso, com a prioridade de Deus, depois os homens. E ele não tinha como prioridade no coração a Deus. Quem era a prioridade dele? A riqueza. Por isso que Jesus fez ele refletir, que ele guardava parte da lei, mas não toda a lei. E pior, ele começou errado, né? Guardando o fim para o começo, que na verdade a gente tem que colocar primeiro Deus e depois as pessoas, né? Perceberam então que Jesus ele através dos argumentos que Jesus usa ali para guardar a lei, e Jesus induz ele a perceber de que o jovem não tinha adoração como prioridade de Deus em sua vida, mas ele tinha as pessoas e as coisas, tá? Então isso é muito importante aí, porque Jesus manda ele guardar esses mandamentos para chamar a atenção para para a tábua dos primeiros mandamentos lá, ok? Outra perguntinha para considerar. Por que Jesus só pediu para o jovem segui-lo somente após doar seus bens? Por que Jesus só pediu para o jovem segui-lo somente após doar seus bens? Porque é interessante, né? A gente muitas vezes tem como pregação do evangelho, né? Dizer para a pessoa: vem, né? Vem do seu jeito, vem para Jesus, tal, né? Ok, tá certo. As pessoas vêm do jeito que tá, abandona seus erros, né? Toma sua cruz e segue, né? E no caso aí do jovem, o jovem ele precisava reconhecer que as riquezas eram um fardo para ele. Era um fardo que ele deveria ter deixado já há muito tempo, mas ele não fez, né? Então, assim, não tem como seguir a Jesus se você está carregando coisas do passado. Entende? Então, você que está me assistindo aqui, está ouvindo essa reflexão, né? Talvez você não seja totalmente feliz no cristianismo, porque ainda você tem algum fardo aí que você está carregando que era para ter deixado no passado, tá? O jovem rico, ele se esforçava para fazer as coisas periféricas, vistas pelo povo, né? Porque a segunda tábua, claramente, quando você faz a amor ao próximo, todo mundo sabe. Mas a primeira tábua é uma coisa mais individual e particular, entende? E ele, de alguma forma, fazia as coisas boas, né? Porque é interessante, ele fala assim: bom mestre, né? O que devo tem um dos textos, eu não vou voltar aqui, mas um dos evangelhos diz que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna, né? Então, na cabeça dele, realmente a salvação é pelas obras, né? As coisas boas devem ser vistas, né? Mas as coisas mais importantes para Deus, elas não são vistas, que acontecem no coração, né? É possível ir para o inferno guardando os mandamentos de Deus? Sim. Porque muitas vezes nós guardamos os mandamentos sem um propósito verdadeiro, que é amor a Deus, tá? Então, se você está me assistindo aqui, eu queria que você refletisse: por que não sou feliz no cristianismo?
Por que eu não sou feliz como adventista? O que está faltando? Eu não consigo ter relacionamento com Deus. Talvez seja alguma riqueza que você acha que é riqueza, está carregando, que você precisa abandonar. O que seria, pastor? Bom, é difícil ser específico aqui, né? Mas quem sabe um trauma do passado, uma conquista do passado, quem sabe um vício, quem sabe uma amizade, quem sabe um trabalho, coisas assim que você de alguma forma valoriza tanto, mas aos olhos de Deus não tem tanto valor. E aí você quer trazer isso junto com você para o cristianismo. E Jesus está dizendo, amigão, tira isso daí, não vai dar certo, ok? Então reveja, quem sabe, sei lá, um gosto, um esporte, uma prática, algo que você valoriza tanto, mas para Deus não tem tanto valor assim, tá bom? Então, não vive essa vida de conflitos. Seja submisso mesmo, totalmente ao Senhor, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. E agora eu quero fazer alguns pontos para considerar. E esses pontos, eu fiz algumas perguntas para considerar, né? E agora eu vou fazer algumas afirmações sobre o texto, tá? Como eu falei, é uma reflexão aqui básica. Quero voltar nesse tempo em uma outra oportunidade, tá bom? Então, vamos lá. O ponto que você precisa considerar ao ler a história aí do jovem rico, né? Que a gente viu que não é tão jovem assim, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro, o jovem fez a pergunta mais importante que existe para um coração pecador. Qual é? O que devo, né? O que farei para herdar a vida eterna? E essa é uma pergunta, assim, que você precisa ter uma resposta. Se você não tem essa preocupação, né? Se você já encontrou a resposta, amém, tá? Mas é uma pergunta que a gente tem que fazer e tem que ter uma resposta clara, né? O que devo fazer para ser salvo, né? Primeiro é interessante, né? O que devo ou o que farei, né? Olha só que a pergunta dele é recheada de obras, né? E é interessante que, como eu já falei muitas vezes para vocês, né? Nós somos salvos pela graça. O fato de Abraão crer na promessa de Deus, ele já foi justificado. Então, o nosso fazer aqui é apenas aceitar Jesus como nosso pagante, né? Ele pagou o preço, ele fez as boas obras por nós, né? Interessante, nós somos salvos pelas obras, né? Mas pelas obras de quem? De Cristo, né? Então, ele fez coisas boas que Deus aceitou. As nossas coisas boas, para Deus, são trapos de imundícia. Qual a diferença? A diferença é que eu tenho uma natureza pecaminosa, o pecado reside em mim. Então, tudo que eu faço é contra Deus, mesmo coisas boas. Agora, quando eu faço coisas boas, movido pela fé em Jesus, aí são aceitáveis a Deus. Porque os méritos de Jesus, eles apagam os nossos erros. Olha que legal, tá? Então, assim, o que farei para herdar a vida eterna? Primeiro, aceitar Jesus como o seu Salvador e viver uma vida submissa à vontade dele. Não somente como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Coisa que o jovem rico não queria que Jesus fosse o Senhor da vida dele, porque ele não quis vender e dar as coisas aos pobres, né? Ele não submeteu. Nós precisamos se submeter, tá? Outro ponto importante. Ele diz assim, ó, tenho observado desde a minha juventude. Então, aprenda isso, ó. Fidelidade cega, é o que ele fazia. Não preenche o vazio de um coração sem propósito. Ó, dá para até tuitar essa frase aí, né? Então, fidelidade cega não preenche o vazio de um coração sem propósito. O que eu quero dizer com isso? Se você tem vivido uma vida do pode, não pode, e tenta fazer tudo certinho, como manda praxe, os escritos, tudo certinho, e não preenche o vazio do teu coração, é porque você está fazendo coisas que não entende o propósito, ok? Por que eu guardo o sábado? Por que eu tenho que esperar de pôr do sol pôr do sol? Por que Deus exige isso de mim? Por que a igreja pensa assim? Por que eu tenho que me vestir assim? E por que eu me visto assim? Entende? Então não adianta você fazer tudo certinho, mas se você não entende os propósitos disso, né? O teu coração é vazio. Então questionar a sua fé, questionar a sua crença é um ponto importante, né? E começar a praticar a sua fé, porque você entendeu isso, é algo muito mais relevante,
tá certo? Deus não exige de você uma fé cega, pelo contrário, Ele quer que você entenda o amor que Ele tem por você, e a partir do momento que você entende esse amor maravilhoso, você agora se submete e obedece Ele, porque tem um propósito. Qual o propósito? Eu quero agradar, eu quero amar alguém que tanto me amou, no caso Deus, tá certo? Muito bem, vamos lá. Outro ponto. Eu coloquei aqui todas as expressões que diz aí nos evangelhos, né? Em Marcos diz, só uma coisa te falta, né? Se Deus olhasse para você e falasse assim, Adriano, só uma coisa te falta. Eu ficaria super feliz, né? Porque quando eu olho para mim, falta um monte de coisa. Mas olha que privilégio. O jovem escutou de Jesus, ó, uma coisa te falta, jovem. Uma só? Nossa, é fácil, uma coisa, né? Então, em Marcos diz, só uma coisa de falta. Lá em Mateus, olha só que interessante, Jesus, o evangelista Mateus, Levi Mateus, ele expressa assim, ó, se queres ser perfeito, o se é condição, né? Querer ser perfeito, né? Interessante que em comparação aos outros textos, né? O que falta alguma coisa, falta ele de ser o quê? Perfeito, né? Em Lucas diz, uma coisa ainda te falta. Então, para ele ser perfeito ainda. E olha que interessante, a perfeição cristã só é alcançada, né? Faltou aqui também. Só é alcançada com Deus estando em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar, né? Só é alcançada quando Deus está em primeiro lugar. Então, olha que interessante. Ser perfeito aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, é ter Deus em primeiro lugar, né? E a gente sempre está ligado perfeição a obras, né? Não, é porque, olha, eu fiz um serviço perfeito, aquilo que eu fiz foi certinho, então eu sou perfeito. Mas aos olhos de Deus, perfeição não é assim. Perfeição é quando você submete completamente a Ele, dando a prioridade do teu coração a Ele, ok? Né? Tem até aquela música do Arautos, né? Se ele não for o primeiro, né? Ele não pode ser mais nada. Então, Jesus, né, Deus, ele é exclusivista. O trono do teu coração tem que ser, em primeiro lugar, dele. Tá ok? Muito bem. E agora a última, para a gente considerar aqui olha o que ele diz. Jesus diz assim, ó, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Né? Jesus, olha, guarda isso no teu coração. Se você esqueceu tudo que eu disse até agora, isso você não pode esquecer. Né? Jesus dá uma ordem para ele: vende teus bens, dá aos pobres, e então terás um tesouro no céu. Interessante que ele tem um tesouro. Jesus fala assim: esse tesouro aí, ó, pode dar para os outros, né? Esse tesouro não é tão tesouro assim. Eu tenho um tesouro maior, e esse tesouro maior não está nessa terra, está no céu. Então vamos trocar. Eu te dou o tesouro do céu e você dá essas migalhas para as pessoas. E aí, o que você faria? Trocaria migalhas pelo tesouro do céu? Com certeza. Mas o jovem não acreditava que existia algo mais valioso que os bens dele, né? Então Jesus dá uma ordem: vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Agora presta atenção. Jesus não pediu ao jovem aquilo que ele mesmo já não estava fazendo. Como assim? Na história do jovem rico, nós temos o encontro de dois jovens. Um jovem medíocre, egoísta, com alguns pertences nessa terra. E se ele fosse jovem mesmo, como a tradição diz, então, veja, ele não teria nem conquistado a sua riqueza, ele teria herdado a sua riqueza. Então, ele não fez nada para conquistar essa riqueza. Então, ele é mais Nutella ainda do que um rico raiz, né? Que é aquele que conquistou, trabalhou e conseguiu sua fortuna, poderia até entender que ele não quer largar, porque foi muito difícil conquistar, né? Se ele é um jovem, ele herdou dos seus pais, tá certo? Então nós temos o encontro de dois jovens, um jovem terrestre, medíocre, pequeno, avarento e que herdou por 100 méritos a sua riqueza. Agora nós temos um outro jovem, dono do universo, adorado entre os anjos, decidiu largar toda a sua glória e esplendor, uma glória conquistada por si mesmo, vindo a essa terra, dividir os tesouros da sua riqueza para os medíocres dessa terra.
Então Jesus não pediu para aquele jovem aquilo que o próprio Jesus estava renunciando. E Jesus estava renunciando muito mais do que aquele jovem, né? Aquele jovem rico. Jesus era o jovem mais rico do universo, renunciando tudo para oferecer a riqueza para mim, para você e para aquele jovem. Mas infelizmente aquele jovem decidiu ficar com as migalhas dessa terra, né? Que adianta o homem ganhar esse mundo e perder a sua alma. Então, com essa reflexão, com esse pensamento aqui, eu termino aqui, tá bom? Dizendo o seguinte: a riqueza dessa terra, as vitórias dessa terra, as conquistas dessa terra não vão superar em nada a conquista, a vitória de ter uma coroa da vida eterna. Então, se você está almejando tanto uma conquista, se empenhando tanto em conquistar algo nessa terra, que está de alguma forma não priorizando a sua família, a sua saúde, o seu cristianismo, o Senhor Deus, meu querido, isso é migalha comparado àquilo que Deus está te oferecendo, um tesouro no céu. E agora? Você vai vender tudo isso, ou seja, vai doar tudo isso, vai deixar para trás e seguir Ele? Ou você também vai sair triste, porque você acha que o que você tem é um tesouro maior do que Deus está te oferecendo, tá? Que você então não saia triste, mas entenda que vale a pena trocar as misérias desse mundo com os tesouros do reino celeste. Amém? Gente, agradeço a companhia de vocês. Nos vemos aí num próximo vídeo ou na sua igreja. Sexta-feira, gente, provavelmente não terá live do Adventismo Decifrado, porque o pai do Michelson, ele está realmente muito ruim. Ele voltou lá para Santa Catarina, então a gente não teremos a live, né? Então, ore pelo pastor Michelson, um homem de Deus aí, tem feito de tudo, né? E agora está nesse momento triste aí da perda do pai, né? O pai não morreu, não faleceu até esse momento que eu sei, mas ele não está bem de saúde mesmo, tá? Vamos orar então? Feche os olhinhos, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos, Senhor, por nos amar, né? Por nos amar tanto, a ponto de querer dar a eternidade, os tesouros do céu. Nos ajude, Pai, a enxergar a preciosidade dos tesouros do céu e entender que as coisas aqui na terra têm seu valor, têm sua importância, mas nunca substituirão os tesouros do céu. Nós agradecemos pela tua palavra que é rica e sempre nos orienta. E nos ajude então a obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe vocês, um bom descanso. Eu agora vou tomar banho, já estou em cima do horário e tenho que correr lá para a associação, tá bom? Orem pela minha família, tenho orado por vocês, né? Sou muito feliz aqui no distrito e quero, de alguma forma, contribuir cada dia mais para o crescimento espiritual de vocês, tá? Então, Deus abençoe, sejam luz na comunidade e sonhem com os anjos, tá bom? Tudo de bom para vocês. Um abração, gente. Tchau, tchau.